a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. E estava ali olhando de longe, e muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Fala glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A prova do que nós servimos um Deus vivo. Nós não servimos um Deus que está morto ou de pendurado no madeiro. Não. O símbolo da cruz é apenas para nos lembrar que Jesus não está mais nela. Eu não preciso mais de estar reverenciando a cruz, mas só tenho que lembrar que a cruz é apenas para nós lembrarmos que Jesus Cristo não está mais nela. Por quê, pastor? Porque Ele ressuscitou dos mortos e está vivo. A Bíblia está dizendo aqui, pode exaltar o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto de Mateus capítulo 27, que quando Jesus gritou lá na cruz do Calvário, naquele momento Ele mostrou para toda a humanidade e para o mundo inteiro, para comprovar a veracidade, que Ele era Deus e deixou a sua glória no céu e se tornou como um de nós, como está escrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi concebido por uma virgem, uma mulher cuja não ainda tinha se casado, ou uma jovem. E essa mulher foi privilegiada, chamada Maria. Essa mulher foi agraciada. Graça é favor não merecido. Ela agraciada, escolhida entre as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. A Bíblia diz que ela estava noiva com José. E diz despojada, noiva com José. A Bíblia fala que então Maria foi avisada pelo anjo. E José também foi avisado pelo anjo. Disse: não largue-a, porque é uma mulher que vai ser a mãe do Filho de Deus. Tome ela como sua esposa. E José casou-se com Maria. E o que está escrito na Bíblia, nos Evangelhos, a Bíblia diz que José não conheceu aquela mulher até o dia que ela deu à luz o Filho de Deus. O que diz a Bíblia? A palavra de Deus está escrita nos pergaminhos, em todas as palavras, escrita em qualquer literatura bíblica, através da tradução João Ferreira de Almeida. Também na Bíblia Ave Maria, na Bíblia pastoral, nos Evangelhos, está a mesma forma escrito, que José não reconheceu Maria até o dia que ela deu a luz a Jesus. Isso significa o quê, pastor? Que depois que ela deu a luz a Jesus, ele foi ter a lua de mel dele. É claro, ele é besta. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor então diz que este homem zelou no Filho de Deus. Este homem, ele reconheceu aquele menino, porque aquele menino não era um menino naturalmente humano, mas sim um homem escolhido por Deus. Um homem que foi taxado para levar os nossos pecados sobre ele. Um homem que foi levado as nossas iniquidades sobre ele. Jesus cresceu e desde a sua meninice foi perseguido pelo diabo. Lá em Belém tentou Satanás matar através da mão de Herodes. Não conseguiu. Foi perseguido pelo diabo. Tentou o diabo persuadi-lo. Não conseguiu. Tentou o inimigo usar os humanos a persuadi-lo. Não conseguiu. Jesus foi provado em todas as tentações humanas, mas venceu as tentações humanas. Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão com quase 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ué, ele não passou pela crisma? Não.
Ele não passou para o catequesme, só se foi pela irmã Maria e pelo seu pai José, que ensinou ele todas as leis, segundo o ensinamento dos livros de Moisés e da lei. Aí sim ele aprendeu mesmo. Ele era inteligente, mas ele não passou pela crisma, não. Porque ele só foi batizado com quase 30 anos. Mas e quando ele estava com 8 meses, a Bíblia diz em todas as Escrituras que Jesus foi apresentado a Deus com 8 dias de nascido. Jesus foi apresentado a Deus. Ele não foi derramado uma cochebinha na cabeça dele, ou batizado, ou de um lado estava um padrinho e uma madrinha. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Criança não é batizada. Por que, pastor? Porque criança não tem pecado. Que pecado tem uma criança dessa? Mas ela já nasceu na casa do pecado. Pergunta para ela o que é pecado. Pergunta para essa criança aí. O que é cachaça? O que é adultério? O que é fumar, beber? Ou trair? Pergunta para ela se ela sabe. Não sabe. Por isso que criança não precisa ser batizada. Porque Jesus disse: deixai e vinde a mim todas as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Se Jesus voltar hoje, as primeiras que desaparecem são as criancinhas. No livro de Apocalipse está escrito: ai das grávidas naquele dia. Porque quando Jesus voltar, vai estar buchuda, grávida. E quando perceber que Jesus voltou, puf! Sumiu do ventre, sumiu da maternidade. O que aconteceu? Desapareceu meu bebê, desapareceu minha filhinha. Quem foi? Jesus, porque dos tais é o reino do céu. Mas a Bíblia fala que Jesus foi batizado com quase 30 anos por imersão. E não foi derramado cochebinha na cabeça, e nem depois derramado num copo d'água. Ele foi batizado nas águas correntes. Por quem? Por João Batista, profeta de Deus. E quando ele chegou perante o Senhor, ele disse assim: eu que sou digno de ser batizado por ti, tu vem a mim. Ele disse: João, deixai para que se cumpra as Escrituras. Quando Jesus fala essa palavra, ele disse: para que seja de exemplo, para que sirva de exemplo para a humanidade. Porque se eu sou filho de Deus, sou batizado nas águas sem ter pecado, assim também eu deixo exemplo para todo homem. Porque o batismo nas águas, ela não é simplesmente apenas para tomar um banho, não. O batismo nas águas se chama batismo de arrependimento dos pecados.